tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele no Vaticano em 2014 e agosto de 2023. Ele tinha um apreço por mim e eu uma profunda admiração por todo o trabalho que ele vinha fazendo. Aí é 2023, certo, Beto, essa foto? Essa foto é de 2023. Ao meu lado está o diretor Roberto Mader, de cinema, fazendo um documentário a respeito da minha trajetória. E eu entrego para o Papa Francisco o primeiro livro da minha tetralogia sobre os evangelhos, que é o Jesus Militante, que aborda o Evangelho de Marcos, historicamente o primeiro a ser escrito. Então, o Papa o recebeu com muito afeto, e tivemos ali um diálogo muito fraterno. Sou testemunha de dois papas reformadores da Igreja, o João XXIII e o Francisco. Os dois marcaram definitivamente a história da Igreja. O João XXIII, ele convocou o Concílio Vaticano II, um concílio pode ser muito bem comparado a uma Assembleia Constituinte. E o Francisco, durante os seus 12 anos de pontificado, convocou vários sínodos, que pode ser comparado a uma reunião do Congresso Nacional, né? Senado e Câmara juntos, para implementar as decisões do concílio. O concílio ocorreu entre os anos de 1962 e 1965, mas muitas decisões importantes ainda não foram implementadas na Igreja. Por quê? Porque tivemos papas de moderados a conservadores que precederam o Francisco, especialmente os 34 anos de pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Então, o que nós tínhamos nesses 12 anos era a Igreja como um corpo conservador e uma cabeça progressista. Um paradoxo, mas era assim. Tanto que Francisco tentou avançar numa série de medidas que ainda impedem a Igreja de realmente refletir o Evangelho de Jesus e não conseguiu. Entre elas, acabar com o celibato obrigatório, promover a mulher, permitindo que também ela tenha acesso ao sacerdócio. O Francisco chegou, foi o único papa na história da Igreja a convocar um sínodo indígena, o sínodo da Amazônia. Reuniu várias representações indígenas, não só amazônicas, mas também de outros países no Vaticano. Isso causou um grande escândalo a cardeais, principalmente dos Estados Unidos, porque os indígenas celebraram os seus ritos, das suas tradições religiosas, nos jardins do Vaticano. Isso causou indignação aos bispos conservadores, dizendo que aquilo era magia, que aquilo era incompatível com a doutrina católica. O Francisco nem se importou com essas críticas. Eu acho que ele já esperava que isso iria acontecer. Mas ele queria que ali fosse aprovado o fim do celibato obrigatório. Aliás, diga de passagem, isso é um dado que pouca gente aqui no Ocidente sabe, o Papa de Roma, ele é o chefe de 24 ramificações católicas. 24. 23 são do Oriente e uma do Ocidente, que é a romana, a qual pertencemos. E só a romana adota o celibato obrigatório para os seus sacerdotes. As demais, o celibato é facultativo. Muitas delas, para ser bispo, exigem um padre celibatário, mas os demais podem contrair matrimônio. E o Papa queria, porque no mundo indígena é inconcebível um adulto solteiro. Então, ele queria que os indígenas, sacerdotes dos próprios indígenas, mas para isso era preciso abrir essa exceção. Não conseguiu, o sínodo não aprovou. Então, todo esse pontificado dele foi marcado por esse embate entre os setores moderados e conservadores, provavelmente conservadores, deixados como legado dos 34 anos dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, e a tentativa dele, Francisco, que nesse nome fez clara opção pelos pobres, pela reforma da Igreja. Né? Lembrem-se que nas histórias de São Francisco de Assis tem aquilo que Jesus o mandou reformar a Igreja, que inclusive ele, no início, tomou ao pé da letra, literalmente achando que ele tinha que reconstruir uma Igreja de Assis que tinha sido arruinada por uma tempestade, por uma catástrofe natural, até que ele entendeu que não, que essa reconstrução se tratava de inovar mesmo o conjunto da Igreja, e foi o que ele fez, fundando a comunidade dos hoje frades franciscanos. Então, além da questão da defesa da natureza, que é muito marcante, tanto em São Francisco de Assis, quanto no Francisco, o primeiro Papa a fazer uma encíclica em defesa da preservação ambiental, né? A Louvado Sejas, que é Laudato Si em latim. Então, Francisco tentou, de muitas maneiras, fazer avançar a Igreja, conseguiu, em alguns aspectos, como, por exemplo, a obrigatoriedade de todo sacerdote aceitar o batizado de filhos de casais homoafetivos e também a permissão de que os sacerdotes abençoassem os casais homoafetivos, não propriamente reconhecendo-os como matrimônio canônico. Aí tem uma limitação que ainda não foi superada, né? Porque o casal heterossexual, sim, aí a bênção é canônica, é um matrimônio reconhecido como sacramento na Igreja.
enquanto a bênção dos homoafetivos ainda não chegou a esse patamar por resistências ao Francisco. Ele, como único monarca absoluto do Ocidente, né? O que é um monarca absoluto? Nós temos vários no Oriente, como o rei da Arábia Saudita. O monarca absoluto é aquele que não há nenhuma instância que possa questioná-lo, julgá-lo ou condená-lo. E isso é o caso do Papa, né? O Papa é um monarca absoluto. Mas Francisco, inteligentemente, por ser um homem democrata, não quis usar esse poder para implementar reformas, até porque haveria o risco de cisma na igreja, né? De uma ruptura dos setores conservadores que fundasse uma igreja paralela, alternativa. Isso seria um transtorno. Então, ele foi muito inteligentemente, tentando conduzir as reformas através das convocações desses sinos, que, infelizmente, não avançaram tanto quanto ele gostaria, eu também gostaria, mas, enfim, vamos ver agora o que vem pela frente.